Isso é um carro. Isso é um carro. Não, isso é um carro. Mergulhadores que ajudaram a descobrir um naufrágio dos Estados Unidos que estava desaparecido sob o Oceano Atlântico. O que eles descobriram é realmente fascinante. Durante 83 anos, o USS Yorktown CV-5 repousou em silêncio sob o Oceano Pacífico. Foi o porta-aviões mais testado em combate dos Estados Unidos, o navio que ajudou a deter o avanço do Japão e a mudar o rumo da Batalha de Midway. Suportou ataques que deveriam tê-lo destruído e continuou lutando. Então, desapareceu. A história oficial dizia que sua perda era inevitável. Por décadas, ninguém questionou isso. Até que um drone submarino avançado desceu ao seu casco pela primeira vez e apontou suas câmeras para coisas que nenhum ser humano via desde 1942. O que ele encontrou deixou os pesquisadores atônitos. Algumas coisas não têm explicação, e nada daquilo deveria ainda estar lá. Quando o Yorktown foi lançado em 1936, a Marinha acabara de perceber algo crítico. Os encouraçados estavam em declínio. Os porta-aviões representavam o futuro. Um porta-aviões podia atacar a centenas de quilômetros de distância sem jamais ser detectado. O Yorktown era a versão mais completa dessa ideia na Marinha. Tinha 246 metros de comprimento, transportava quase 90 aeronaves e operava com cerca de 3.000 homens. Não era apenas mais um navio, era o padrão. Porta-aviões posteriores como o Enterprise e o Hornet seguiriam o seu projeto. O Yorktown definiu o que eles se tornariam. Em seu comissionamento em 1937, Eleanor Roosevelt serviu como madrinha, um papel reservado para navios que a Marinha considerava fundamentais. No início de 1942, essa convicção estava prestes a ser testada. Após o ataque a Pearl Harbor, o Japão avançou pelo Pacífico com uma velocidade aterradora. Ilhas caíram. Linhas de suprimento entraram em colapso. A Marinha Americana tinha dificuldade em reagir. O Yorktown se tornou uma das poucas forças em seu caminho. O navio atacou as ilhas Marshall e Gilbert, desestabilizando a logística japonesa. Bombardeou Salamaua e Lae, atingindo a infraestrutura que impulsionava a expansão do Japão para o sul. Então veio maio de 1942 e a Batalha do Mar de Coral. O Japão avançava em direção a Port Moresby. Se tivessem sucesso, o norte da Austrália estaria ao alcance. Os aviões do Yorktown localizaram a frota japonesa e afundaram um porta-aviões, forçando o Japão a abandonar a operação completamente. Foi a primeira vez que uma grande ofensiva japonesa foi interrompida. Em uma guerra marcada por derrotas iniciais, aquilo importava mais do que qualquer outra coisa. Mas a Batalha do Mar de Coral não era o verdadeiro combate. Criptógrafos americanos haviam interceptado comunicações japonesas. O que descobriram era algo muito maior. O Japão preparava um ataque massivo contra Midway, uma ilha isolada que poderia servir de base avançada para atacar o próprio Havaí. Eles estavam enviando 4 porta-aviões de esquadra, a mesma força que devastou Pearl Harbor. E o Yorktown, danificado e mal se mantendo inteiro, tornou-se subitamente essencial. Ele não era apenas um de 3 porta-aviões, era o mais experiente. Sua tripulação havia lutado sob fogo e sobrevivido. Esse tipo de experiência é insubstituível. Perdê-lo não apenas reduziria os números, privaria a Marinha de sua arma mais testada no pior momento possível, mas o Yorktown havia sofrido um impacto que deveria tê-lo deixado fora de combate por meses. No Mar de Coral, uma bomba de 250 quilos perfurou o convés de voo, atravessando 6 convéses antes de explodir nas profundezas do navio. Isso não era um dano superficial, era uma destruição interna catastrófica. Explosões próximas se seguiram, deformando o casco e abrindo fendas que permitiram a entrada da água do mar. Ao fim da batalha, o Yorktown vazava combustível pelo Pacífico, deixando um rastro de óleo de 16 quilômetros enquanto avançava com dificuldade rumo a Pearl Harbor. Engenheiros avaliaram os estragos. A conclusão foi clara: 90 dias. Isso é o que seria necessário para repará-lo adequadamente. Mas o almirante Chester W. Nimitz não tinha 90 dias. Ele tinha uma semana. Midway estava chegando. E sem o Yorktown, o equilíbrio seria perigosamente desigual. 2 porta-aviões americanos contra 4 japoneses. Aquilo não era uma luta, era uma aposta. Em 27 de maio, o Yorktown entrou na doca seca de Pearl Harbor. Antes mesmo de a água ser drenada, mais de 1.400 operários inundaram o navio. Trabalhavam sem parar, sob holofotes, sem descanso. A rede elétrica da ilha lutava para dar conta.
Apagões atingiram Oahu apenas para manter os equipamentos de soldagem funcionando. Os homens comiam onde estavam, dormiam onde caíam, e então continuavam. Em apenas 72 horas, remendaram o convés de voo tão perfeitamente que parecia intacto. Mas o que não puderam consertar importava mais. Caldeiras danificadas ficaram sem reparo. A velocidade do Yorktown caiu de 32 para 20 nós. Remendos no casco foram soldados em vez de rebitados. Mais rápido, porém rígido. Em vez de absorver o choque, eles o transferiam. Sistemas elétricos foram restaurados, mas nunca testados devidamente. Em 30 de maio, o Yorktown partiu. Os operários vibraram enquanto ele passava. Eles tinham realizado algo extraordinário, mas o navio que deixava o porto carregava fraquezas ocultas. Danos que não tinham sido totalmente reparados, sistemas que não tinham sido comprovados, vulnerabilidades que ninguém queria admitir. Essas fraquezas não importariam. Até 4 de junho. No meio da manhã em Midway, a batalha já estava mudando. Os bombardeiros de mergulho do Yorktown uniram forças com outros porta-aviões americanos e atingiram 3 porta-aviões japoneses, Akagi, Kaga e Soryu, em poucos minutos. 3 porta-aviões em chamas quase simultaneamente. Um dos momentos mais decisivos da história naval. Mas um porta-aviões restava, Hiryu. E ele contra-atacou imediatamente. 18 bombardeiros de mergulho visaram o Yorktown. A maioria foi derrubada, mas alguns conseguiram furar o bloqueio. Uma bomba atingiu em cheio o convés de voo. Outra mergulhou pela chaminé, detonando no interior e inutilizando as caldeiras. Um terceiro impacto iniciou incêndios nas profundezas do navio. Os pilotos japoneses acreditaram que o Yorktown estava acabado. Eles estavam errados. As equipes de controle de danos extinguiram os incêndios em menos de 1 hora. Engenheiros restauraram a energia. O convés de voo foi reparado tão depressa que os pilotos, ao retornarem, sequer viam onde as bombas haviam atingido. No início da tarde, o Yorktown estava de volta ao combate, ainda lutando, ainda vivo. O Hiryu lançou um segundo ataque. Desta vez, aviões torpedeiros, baixos, velozes e letais. E agora, as avarias anteriores do Yorktown voltaram para assombrá-lo. Ele conseguia atingir apenas 20 nós. Contra aviões torpedeiros, velocidade e manobrabilidade significam sobrevivência. O Yorktown não tinha o suficiente de nenhum dos dois. 2 torpedos atingiram o seu bombordo em questão de segundos. As explosões romperam tanques de combustível e inundaram seções imensas do navio. O leme travou. Então, as luzes se apagaram. A pressão do vapor despencou. Tudo parou. O gerador de emergência entrou em ação, mas a fiação defeituosa provocou falhas em cascata. A energia acabou de novo quase instantaneamente. Sem eletricidade, as bombas não podiam funcionar. Sem as bombas, a inundação não podia ser controlada. A água não parava de subir. O navio começou a adernar. 23 graus, depois 26, e a inclinação continuava aumentando. O capitão Elliot Buckmaster permanecia no convés inclinado, observando seu navio perder a batalha aos poucos. Ele conhecia o Yorktown melhor do que qualquer pessoa viva, e agora enfrentava a decisão que definiria o destino da embarcação para sempre. Às 17 horas e 2 minutos, Buckmaster deu a ordem: abandonar navio. Mais de 2.000 homens desceram por cordas e redes em direção ao Pacífico. Destroyers se aproximaram para retirá-los da água, mas Buckmaster não partiu. Ele percorreu o navio uma última vez, verificando compartimentos, procurando por qualquer um que pudesse ter ficado para trás. Somente quando teve certeza absoluta, ele desembarcou. Foi o último homem a sair, e então aconteceu algo que ninguém esperava. O Yorktown não afundou. Ele não emborcou. Ele simplesmente permaneceu ali, adernado, castigado, sozinho em mar aberto, recusando-se a morrer. Aquele foi o momento em que a história julgou ter compreendido. Um navio avariado, abandonado, à espera do inevitável. Mas o que o drone subaquático descobriria mais tarde dentro do seu casco sugeria algo totalmente diferente. Porque décadas mais tarde, quando as câmeras finalmente retornaram àquele naufrágio silencioso, elas não encontraram apenas um navio congelado no tempo. Encontraram evidências de que a história das horas finais do Yorktown pode não estar completa.